Bom dia a todos. Também junto com um colega aí, quanto tempo, professora? São 20 minutos de fala com 10 minutos de debate, de discussão. Seguindo aí também o movimento do colega, né? Eu vou trabalhar um pouco mais as questões da fenomenologia, né? E também explicando um pouquinho de onde eu parto, né? O meu mestrado eu fiz na Universidade Federal do Paraná, né? No curso de Psicologia. E o meu trabalho, intitulado A Ciência Psicológica e Seus Fundamentos, no estudo da vida e da obra de Newton Campos, ele busca compreender essa apropriação da fenomenologia. E quando eu digo fenomenologia, na psicologia prevalece o pensamento de Husserl e de Heidegger, né? Essa apropriação inicial, né, da fenomenologia pela psicologia no Brasil através do Newton Campos, né? Então esse era o meu objetivo. E aí a gente compreende assim essa necessidade de expor esse traçado, porque na psicologia ainda prevalece muito a ideia de que a fenomenologia ou as fenomenologias, elas estão muito próximas ou quase que exclusivamente ligadas às psicoterapias existenciais humanistas, né? Então é quase que às vezes um pecado a gente pensar na psicologia diálogos entre fenomenólogos e pessoas de outras correntes, né, da psicologia, de diferentes correntes, né? Então essa apropriação da fenomenologia pela psicologia no Brasil, ela é muito importante que ela seja estudada, né, pela psicologia, pela filosofia, pela história, enfim, nesse processo. Então meu trabalho é um trabalho historiográfico, mas que vai estar ali sempre dialogando com a psicologia, com a filosofia. Eu acho que é importante mostrar, né, o nome, a foto, né? Esse é o Newton Campos, Newton Quadros Campos. É um psiquiatra nascido no Rio de Janeiro, né? E o trabalho dele vai ser o trabalho que eu vou fazer um estudo, né? A vida e a obra dele. Esse trabalho, na verdade, que eu vou apresentar para vocês aqui, é uma espécie de pós-defesa, né? Eu defendi ano passado e desde então eu continuo tendo aí um movimento de pesquisa, né, do Newton Campos, do trabalho dele, para ver se a gente consegue até publicar algumas coisas que parece que ficaram muito perdidas aí na história da psicologia, e acho que é um tema importante. Eu fiz então 2 viagens ao Rio de Janeiro, Newton Campos nasceu lá, e os principais centros de documentação que nós visitamos foi a Academia Nacional de Medicina, ele foi acadêmico, o Arquivo Nacional, a Biblioteca Nacional, a Fundação Casa Rui Barbosa e as bibliotecas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que na época eram a Universidade do Brasil. Além disso, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista com a professora Marion dos Santos Pena, que foi casada com, né, o professor Antônio Gomes Pena, filósofo, né, e um dos grandes nomes, se não um dos principais nomes, né, da história da psicologia no Brasil. Então, assim, para a gente entender o percurso, né, o Pena foi aluno do Newton Campos, né? Posteriormente, eu também consegui outras entrevistas, né, consegui contactar com a própria família dele, e a gente está vendo aí a ideia de republicar os trabalhos dele dentro da psicologia. Nós conseguimos de material um prefácio dele, 14 monografias, 14 artigos, né, que ele produziu, publicados, uma entrevista que ele cedeu ao jornal do Rio da Manhã, um livro dele, que foi o primeiro livro dele, Psicologia da Vida Afetiva, e a tese dele, cuja a gente se centralizou mais na nossa dissertação posteriormente, que é o método fenomenológico na psicologia. Por meio dessa tese, ele iniciou a entrada na Universidade do Brasil, né, antiga. Tem como pedir para fazer? Eu acho que eu vou fazer isso. Senão eu não vou conseguir me concentrar.
É sempre assim? É sempre assim, animado? Como é que vocês Acho que é sexta-feira, sabe? Não é sempre assim. Então, voltando, né, a importância dessa tese, por quê? Porque a chamada tese, o método fenomenológico na psicologia, por que a gente se deteve tanto nela? Porque ela é considerada a primeira grande obra a vincular fenomenologia e psicologia no Brasil. Eu não estou dizendo que foi a primeira vez que fenomenologia e psicologia foram relacionadas no Brasil, mas é considerado, não temos, ou até hoje na história da psicologia, um outro trabalho que derrube essa tese. Ela é considerada o primeiro grande estudo que vincula fenomenologia e psicologia no Brasil. Antes, a fenomenologia já havia sido citada pelo próprio Vaclav Haddec, o filósofo Raimundo de Farias Brito, né, citou também, fez algumas citações, mas um estudo aprofundado da relação entre fenomenologia e das possibilidades de relação entre fenomenologia e psicologia no Brasil, nós não tínhamos até a tese de 1945 do Newton Campos. Além disso, também pesquisamos em várias hemerotecas, especialmente os jornais do Correio da Manhã e o Globo, que conseguiram, daí a gente conseguiu fazer uma teia importante de relação. A título de curiosidade, muito obrigado. A título de curiosidade, no Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o pavilhão de psicologia lá chama-se Pavilhão Newton Campos. E grande parte dos alunos não sabe porquê, né, quem foi Newton Campos. E isso para a gente que estuda história da psicologia chama-nos a atenção, e a gente consegue pensar algumas possibilidades de porquê que o Newton Campos ficou tão esquecido e por que outros nomes, como o psiquiatra Miri Lopes, que era adversário do Newton Campos na época, né, por que o Miri Lopes ficou mais conhecido, né, e cresceu mais. Nós estamos falando aqui de projetos de psicologia. E falar de projetos de psicologia é pensar a psicologia como ciência, né, como um saber científico, emancipado da filosofia, como uma prática científica. E se a partir dessa possibilidade de emancipação, qual seria o objeto da psicologia? Quais seriam os fenômenos a serem estudados pela psicologia, né? E as supostas origens dele ou correlações? Quais seriam as possíveis metodologias possíveis em psicologia? O Newton Campos estava interessado com isso. Grande parte dos trabalhos dele versavam sobre essa possibilidade de relação, né, até de delimitação do objeto psicológico, né? É interessante a gente ver então que quando a gente pensa história da psicologia no Brasil, a psicologia chegou no Brasil principalmente por psiquiatras, o que era uma tendência na época, afinal ela foi oficializada como ciência em 1879 com a fundação do laboratório de Leipzig, né, pelo Fundet. E a partir daí, né, surgiu aí a ideia de que fazer psicologia era ter laboratório, era, né, você fazer experimentos, né, estudar percepção, enfim. Então, parte, inclusive, do laboratório de Leipzig, de alguns instrumentos, vieram para o Rio de Janeiro e foram estudados e já foi trazido por psiquiatras, né. E o Newton Campos estava, então, nesse movimento, né, no começo do século passado, né, estudando a psicologia, né, na psiquiatria. E aí ele foi concorrer a uma vaga de professor catedrático, né, titular, na Faculdade de Filosofia, na Faculdade Nacional de Filosofia, né, da Universidade do Brasil, com a cátedra de Psicologia Geral. E para concorrer a essa cátedra, ele fez a tese, o método fenomenológico da psicologia, né? Então a gente compreende aí esse percurso dele, né? Então, o primeiro capítulo aí do nosso trabalho, a gente fez basicamente uma biografia do Newton Campos, né? Compreender um pouco dele, esse interesse dele pela psicologia, como psiquiatra, enfim, né? E depois a gente se deteve em um estudo mais aprofundado, que foi o segundo capítulo nosso, que foi uma análise propriamente dita, aliás, uma análise mais, né, profunda da tese de 1945. Então, são essas duas coisas que eu vou trabalhar um pouco aqui com vocês.
No nosso primeiro capítulo, a gente fez 2 subdivisões. Então, a gente trabalhou primeiro a biografia do Newton Campos, e depois a gente fez uma espécie de síntese das principais ideias que a gente encontrou, né, nos textos que nós pudemos encontrar. A gente não pôde fazer um estudo mais sistemático, né, uma bibliometria, por exemplo, porque não encontramos material muito satisfatório nesse sentido, né, em termos de quantidade, né. Muitas das publicações do Newton Campos provavelmente encontram-se perdidas, né, a gente não teria nenhum exemplar. Até então, né, espero que eu esteja errado e que a gente consiga encontrar mais coisas do Newton Campos posteriormente. E aí esse foi o primeiro então, capítulo da nossa dissertação, né, uma biografia do Newton Campos, uma síntese das ideias vistas em toda a obra dele. Já o segundo capítulo foi um estudo aprofundado da tese do método fenomenológico na psicologia, e eu já delimitei, né, já meio que justifiquei isso, a partir da importância que essa tese teve como o primeiro grande estudo brasileiro a vincular profundamente fenomenologia e psicologia. Então, falando um pouquinho da biografia do Newton Campos, né, ele nasceu no final do século XIX, 23 de agosto de 1898. Ele é formado pela Faculdade de Medicina e especializou-se em psiquiatria. Casou-se com Dona Hilda Campos, que ajudou ele na sua produção intelectual, né? Depois ele ingressa em 1925 no Laboratório de Psicologia Experimental da Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, um dos principais centros, né, de formação de psicotécnicos, como se chamava na época. Então, Newton Campos ele entrou nesse laboratório para estudar psicologia, junto com o Radek, que era o diretor do laboratório na época. Václav Radek, para quem não sabe, é um dos principais nomes da psicologia no Brasil, da história da psicologia no Brasil, né? A título de curiosidade, ele veio para o Brasil, ele é polonês, né? Veio para o Brasil, ficou em Curitiba um tempo, tem até uma sala com o nome dele na faculdade, no prédio histórico de Direito, tem uma sala chamada Václav Radek. Infelizmente não tem nenhum registro, a gente tentou achar algum registro da passagem do Radek aqui, né? Em Curitiba não achamos ainda, provavelmente, né? Não sei se a gente vai conseguir. E aí depois ele foi para o Rio de Janeiro, né? E lá ele passou a dirigir esse laboratório de psicologia experimental junto com o Newton Campos. Então esse laboratório era responsável pela formação de psicotécnicos, né? O nome era esse dado, né? Psicotécnicos, pessoas para pensar, né? Fazer determinadas atividades de psicologia. E aí a gente pensou uma questão interessante, porque se a gente pega a lei que regula a profissão do psicólogo até hoje, a única atividade exclusiva nossa é a avaliação psicológica, né? Uma parte da ideia, então, de que o psicólogo ele tem uma técnica, né, para fazer uma espécie de avaliação. Nem a psicoterapia é exclusiva da psicologia, e eu defendo que não seja, né, inclusive. Então, o Newton Campos ele teve esse pioneirismo nos estudos psicológicos, né, também, viaja à Europa, e aí ele faz uma viagem importante à Europa, né, com um conjunto de médicos. Essa viagem à Europa, a gente entende que ela foi muito importante, porque lá eles foram ver o fazer psicológico em várias cidades, né, da Europa. E, na volta, eles decidiram aprofundar os estudos psicológicos no Brasil, né? Então, teve um período de intensa publicação pelo Newton Campos, isso década de 30, né? E aí publicou, na década de 40, 1945, ele redige a tese, o método fenomenológico na psicologia. Antes de falar da tese, eu só quero falar um pouquinho desse embate que ele tinha com o professor, o psiquiatra espanhol, que morava no Brasil também, Miri Lopes, né? O que é que está em jogo aqui, basicamente? O projeto de psicologia emergente. O Newton Campos, ele era, paradoxalmente, um dos mais estudiosos de psicologia na época, mas ele era contrário à criação de um curso de psicologia à parte, né? Por quê? Porque ele entendia que a psicologia era uma ciência de fundamentação, né, para uma prática que já era exercida pelo médico, né? O médico seria um psicólogo,
né, como um especialista, como acontece um pouco com a psiquiatria, né? Então ele defendia que a psicologia fosse uma ciência de fundamentação e não uma técnica à parte. Ele não via essa necessidade. E o Miri Lopes, por sua vez, era um defensor da criação, da regulamentação de um curso de psicologia no Brasil, né? Então eles divergiam muito. E o Miri Lopes, ele trabalhava muito com testes, né, na época e tudo, com psicologia aplicada. O Miri Lopes é o pai da psicologia aplicada no Brasil, né? Muitos testes foram trabalhados por ele nessa época, enfim. Então, havia esse embate, né? De um que via o Newton Campos defendia uma psicologia mais filosófica, né? Digamos assim, mais fundamentada, de caráter de fundamentação, de epistemologia, e o Miri Lopes defendia uma psicologia aplicada. E não preciso dizer para vocês qual projeto vingou no Brasil, né? Então, de alguma forma, não é estranho para a gente que o projeto do Newton Campos, que todas as falas dele, os trabalhos dele, de alguma forma tenham sido esquecidos no cenário da psicologia brasileira, né? Falando um pouco rapidamente sobre a tese ela aborda o objeto da psicologia, ela versa, o Newton Campos ele defende um diálogo constante entre a ciência e a filosofia, vai defender a saída da psicologia do campo das ciências naturais, né, da neurofisiologia. Ele é um defensor disso, e é muito curioso, porque ao mesmo tempo que ele defende essa autonomia da psicologia como ciência, tirando-a, né, das ciências naturais, e ele leva ela mais para a ciência do espírito, né, como uma ciência humana, digamos assim. Isso nos mostra que ele defende uma autonomia epistemológica para a psicologia, né? Várias vezes nos trabalhos dele ele fala que o fenômeno psicológico ele não pode depender do fenômeno neurológico, ainda que esteja em constante correlação, né? O isomorfismo ele defende disso, e ele ataca o gestaltismo na época, né? Porque ele defendia que o Gestalt, na verdade ele não ataca, mas ele reconhece que quando comparada ao behaviorismo de Watson, a psicologia gestáltica ela meio que evoluiu nessa autonomia, mas que o gestaltismo ainda permanece preso a algumas ideias de naturalização das ciências, né, da natureza, que ele era contra. Então ele via na fenomenologia russeliana uma possibilidade de emancipação mais contundente da psicologia das ciências da natureza, né? Daí a gente pensar que, mesmo que ele tenha citado, a gente meio que fez uma contabilização e tudo, mesmo que ele tenha citado mais o Husserl na tese, a gente meio que vê ele muito próximo do pensamento de Dilthey, né? E, curiosamente, mesmo o projeto de fenomenologia no Brasil, na psicologia, também tendo permanecido mais o caráter existencialista, né, a chamada fenomenologia existencial, associada muitas vezes a Heidegger e Sartre, mesmo essa ideia fenomenológica seja a prioridade hoje na psicologia no Brasil, a predominância, né? Olha o lapso. A tese do Newton Campos, que foi o primeiro estudo a vincular fenomenologia e psicologia no Brasil, não abordou questões existenciais, né? Ele ficou mais voltado para a questão epistemológica. Então eu gostaria de finalizar a minha fala, né, com uma citação que ele tem lá no Psicologia da Vida Afetiva, que foi o primeiro livro dele, né, ainda na década de 30. Todos os problemas da psicologia são velhos, tão velhos quanto a humanidade. Obrigado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, questionamento? Eu tenho uma pergunta sobre você falou de sistematização da obra dele. Você falou que você conseguiu encontrar alguns documentos esparsos. Daí tem esse texto de 1930 e tem a tese de doutorado dele. Mas só isso? Dos textos que a gente encontrou alguns artigos, só que assim, a gente encontrou 10 artigos, mais ou menos, né? 10 ou 11 por aí, não vou lembrar esse ao certo. Só que o Newton Campos teve mais de 40 publicações.
Então a gente considerou que a gente não conseguiria fazer um estudo mais sistemático, né? Nesse sentido, fazer uma bibliometria, por exemplo, ver a evolução de um conceito ao longo de toda a obra dele. A gente fez basicamente quanto à obra dele toda, a gente fez uma síntese das principais ideias que a gente viu na obra dele. Mas há o acesso a essas 40 publicações dele ou não? Não, a gente tem as citações. Eu tive acesso às 40 obras por via secundária, né, de comentadores, especialmente o professor Antônio Gomes Pena. Ele elenca todas as obras, mas tipo, de ler mesmo, né, eu não consegui ter acesso, infelizmente. Mas o acesso que a gente teve deu para fazer uma espécie de síntese, né, de algumas das principais ideias que ela aborda, especialmente a defesa pela desnaturalização da psicologia. Ou seja, ele parece que bebe muito de Dilthey, defendendo essa saída da psicologia das ciências da natureza e vinculando às ciências do espírito, né? Mais alguém? Gostaria? Eu tenho muita dificuldade de entender o que é uma fenomenologia psicológica. Sempre que começa a falar, aparecem nomes de filósofos vários que não necessariamente concordam, mas com exceção às vezes da ocorrência do nome do Jaspers, nenhum desses filósofos estava preocupado, né, com a criação de um tratamento. Sobretudo Heidegger. O Heidegger ele tem uma crítica severa a todas as ciências, inclusive a psicologia, que o Heidegger é aquele cara que nunca houve ninguém inteligente, eu sou o primeiro. Heidegger, inclusive, desse jeito. Mas nem o Sartre, nem o Heidegger, nem o Husserl, nem o Hegel, nenhum deles. E eu não consigo entender como é que funciona o processo psicoterapêutico a partir desses pensadores. Você podia explicar? Sim. E acho interessante você ter colocado aí a questão do Heidegger, né? A título também histórico é importante salientar. O próprio Heidegger fez uma crítica ao Binswanger e o Medard Voss quando eles pensaram nas análises, né? Assim, sempre há esse desafio, muitas vezes epistemológico, né, da apropriação de pensar uma prática a partir de uma fundamentação filosófica, né? Isso acaba sendo sempre um grande desafio para a psicologia e muitas vezes a prática meio que destoa, né, dessa fundamentação, enfim, é um desafio, né, pensar essa unificação. Mas meio que entrando nessa discussão que é valiosíssima, que você traz e que é muito cara para a psicologia hoje, o que a gente vê é que a fenomenologia, pela psicologia, hoje existem duas grandes apropriações. Aliás, uma grande apropriação, uma grande atribuição, vou falar assim, e uma não tão comum, mas que a gente procura fazer no Laboratório de Fenomenologia e Subjetividade da UFPR. A grande predominância da fenomenologia é, de fato, ela ser associada às psicoterapias existenciais humanistas. Então, a fenomenologia, ela seria como uma espécie de fundamento epistêmico mais voltado para as psicoterapias existenciais humanistas. É comum o termo fenomenologia existencial, né? Fenomenológica existencial humanista. Mas, como você está mesmo trazendo, a gente sempre faz, dentro da psicologia, a gente estuda, né, mais essas questões epistemológicas, a gente fica se perguntando sobre a possibilidade de uma clínica ontológica, né, de uma clínica da abertura, de uma clínica 100% existencial, vamos falar assim, né? É como se, de alguma forma, pensar o fazer, né, pensar uma prática psicoterápica ou psicológica, seja qual for, de alguma forma você precisa pensar em algum tipo de direcionamento, fechamento, norteamento, como foi colocado aqui no trabalho. É um desafio para a psicologia como prática, mesmo que ela queira se rebelar contra algumas tradições, mas para a gente da psicologia é um desafio sempre pensar essa possibilidade de uma clínica da abertura, né, de uma clínica ontológica. Sim, porque é geralmente como a fenomenologia é trazida. A fenomenologia que geralmente os psicólogos têm mais
mais referência, no Brasil pelo menos, é a fenomenologia de Heidegger. Né? Geralmente o Husserl é falado assim, como se fosse um pré-Heidegger até, né? O que eu acho um absurdo, porque aí meio que você transforma a própria epoquê num tecnicismo. Não vamos pegar o nosso paciente e vamos suspender todos os nossos julgamentos. Sim. Uma tentativa de acabar com isso. Agora, o Husserl fala de uma psicologia fenomenológica. E aí vem a nossa discussão. Deixando de lado esse projeto, que foi o que predominou na psicologia, por algum motivo, né, de uma fenomenologia existencial, de uma terapia existencial, tem o projeto epistêmico de uma fundamentação universal para as ciências. Né? Então, a questão é, toda psicologia, alguns filósofos e epistemólogos e psicólogos defendem isso, que de alguma forma toda psicologia é fenomenológica, ou pode vir a ser fenomenológica, né? No sentido de pensar essa relação indissociável entre sujeito e objeto. Mas esse é um desafio até hoje na psicologia, dizer para você que é algo assim, digamos, minimamente harmonioso, não é. Então tem muita briga, né, entre psicólogos mais heideggerianos, mais voltados para Heidegger, sendo que eu acho que o próprio Heidegger também não tinha esse objetivo de pensar essa psicoterapia toda que é feita, e os husserlianos. Não tínhamos, por exemplo, o Lacan vai lá no Heidegger e assume, mas ao mesmo tempo ele se defronta com a crítica do Heidegger das psicologias e as medicinas. Ele não faz de conta que o Heidegger está fazendo essa crítica. Agora, se fala uma psicologia da abertura, a abertura do Heidegger, o tempo que o Heidegger, mas se eu bem me lembro, a abertura do Heidegger é a abertura da possibilidade insuperável a partir da qual todos existimos. Morte. Mas a morte no Heidegger é aquela morte num sentido extremo. Não é morte do outro, não é morte como passagem, é morte como finitude. E o próprio Heidegger não tem receita de bolo para essa experiência, né? Essa experiência tem quem passa, tem quem não passa. A questão é que ela é crucial para a filosofia. Como é que você produz a abertura do outro? O que geralmente é feito, né? Eu digo isso porque assim, eu não sou heideggeriano, né? Não trabalho e acho inclusive que não é interessante assim essa apropriação nesse sentido. O próprio Heidegger inclusive fez críticas, como a gente já viu, né, e tal, essas apropriações. Mas o que meio que se fala é de uma possibilidade, a partir do momento que o psicólogo está lá contribuindo para uma ressignificação do mundo, né, para um novo olhar, ampliar o horizonte de possibilidades, de alguma forma está se tratando essa abertura. Eu acho que tem uma influência muito da psicologia da Gestalt nessa possibilidade, porque os gestaltistas faziam muito isso, né, de pensar em potencial humano para ampliar a ampliação do self. O próprio humanismo norte-americano bebeu disso também. Então, para mim, uma psicologia heideggeriana, ela em suma está assumindo um compromisso que é tradicional ali da vertente existencial e humanista que perdurou, gestaltista e humanista que perdurou. Kohler, Kafka, Wertheimer, o próprio Goldstein. Então, assim, basicamente você vai numa psicoterapia existencial, como é que você quer ver isso, o que é que você pretende ver com isso, o que é que você pretende fazer com isso, e por que você vê dessa forma e tal. Não tem uma preocupação em eliminar nenhum tipo de traço psicológico, ou de superar. Você vê as coisas assim. Então, Heidegger. Se é possível, não sei, mas é feita essa atribuição a uma psicologia heideggeriana. Oi? Eles dizem que é heideggeriana. Dizem que a base epistemológica é a fenomenologia heideggeriana. A fenomenologia, quando a gente vai ver mais profundamente, o discurso é mais voltado para o pensamento do Heidegger, atribuído ao pensamento do Heidegger. E aí tem uma discussão, né? Porque aí eu parto da ideia de que a psicologia fenomenológica, a própria psicologia fenomenológica que o Husserl faz referência, não é essa ideia de psicologia que a gente tem hoje como ciência, profissão, técnica, aplicabilidade. É uma fundamentação, né? É uma filosofia primeira, né? Mais algum?
Muito obrigada, queria agradecer a todos vocês. E a gente finaliza hoje a semana acadêmica, vai ter mais apresentação de trabalho na parte da tarde e à noite uma palestra bem legal na Sala Homero de Barros, que fica lá no outro prédio, no Dom Pedro I. E daí vocês fiquem à vontade de participar. Quem fez aqui a comunicação tem aqui o certificado de vocês. Obrigado.